Bom, boa noite. Eu sou o professor Mário, de Geografia, aqui do CPV. E comigo aqui o professor Alex, também, de Geografia, aqui do CPV. Tá, vamos comentar um pouquinho aí a prova que vocês acabaram de fazer aí da Unicamp, primeira fase 2011. Essa Unicamp nova aí, com teste, agora na primeira fase. Bom, para começar, então, o Alex vai começar agora a questão 40 aqui, que era a primeira questão de Geografia da prova. Vamos lá, Alex. Bem, pessoal, boa noite. A questão 40, ela relaciona-se à cafeicultura no Brasil, especificamente a região do Vale do Paraíba. Eles apresentam um texto e perguntam os motivos responsáveis pela decadência, pelo esgotamento da cafeicultura, né, na região. Sem problemas, teríamos aí como correta alternativa A, né, que destaca o desmatamento, né, nas áreas de média e alta declividade. Consequentemente, isso reduziu a infiltração de água no solo, tal, e diminuindo a disponibilidade de água na região, comprometendo as condições climáticas e, consequentemente, tendo uma queda da produtividade, fato que contribuiu depois para a expansão da cafeicultura no oeste do estado. Então, questão 40, tá? Alternativa A. Ok? Questão 41. Bom, questão 41, aliás, no prosseguimento aí, uma prova que teve muitas questões de geografia do Brasil, as pouquíssimas questões, apenas uma, de geografia geral, e no caso a 41 trata exatamente de geografia do Brasil, onde apresentava-se um mapa do Brasil, uma parte pintadinha ali da metade sul do Rio Grande do Sul. Tá? E ele perguntava o quê? Quais seriam as principais características da paisagem vegetal ali presente. Bom, como todo mundo sabe, nessa parte ao sul do Brasil, ali fronteira com o Uruguai, com a Argentina, a gente tem os campos sulinos, que também pode aparecer com o nome de pradarias em alguns locais, ou também como campos. E a pergunta basicamente era sobre o quê? Uma geral das características, que no qual dava a alternativa C, até aproveitando para lembrar que no caso essa primeira prova da Unicamp de testes, as alternativas iam até D. Tá? A gente não tem as alternativas E. Então, se eu ouvirem aqui nenhuma questão E, justamente por esse fator. Mas voltando à alternativa, a questão C, que falava exatamente que naquela área temos a vegetação de gramíneas, com clima subtropical, ou seja, situado abaixo do trópico, e de vez em quando, devido a alguns processos antrópicos causados pelo homem, pecuária extensiva, uma agricultura muito intensa, está gerando um problema de desertificação, um acúmulo de areia, que aparece também como arenização de algumas áreas dessa região do extremo sul do nosso país. A questão de Brasil, então, continuando essa parte brasileira, agora temos a questão 42 aqui do lado. A questão 42, ela apresenta um texto, né, e é comentado, na verdade, aí a quantidade de desastres naturais no Brasil. E a questão é direta. A existência desses desastres, ela está relacionada, tá, a fenômenos climáticos e principalmente a ação antrópica. Então, uma questão simples e direta. Então, 42, alternativa D. Ok? Questão 43, mano. Bom, questão 43, seguindo a nossa tradição aí de questões de Brasil, a questão apresentava dois gráficos, né, sobre a redução tanto da pobreza, primeiro gráfico, quanto dos indigentes no Brasil em algumas áreas metropolitanas, das grandes metrópoles brasileiras, a população de áreas rurais também, de áreas urbanas, e tinha uma média ali, que era aquela linha mais gordinha ali, que era uma média brasileira. Questão meramente de interpretação de gráficos, e ao analisar a questão, a gente constata o quê? Tá? A alternativa C. Tá? Ou seja, no período de 95 a 2004, só toma cuidado para quem fez a prova, 95 não é o comecinho do gráfico, é um pouquinho depois ali do início do gráfico, a gente teve o quê? Que praticamente o Brasil manteve-se mais ou menos constante o número de pobres nesse país, nesse período que ele fala do gráfico, de 95 a 2004. Mas voltando, questão praticamente aí de interpretação e analisar os dois gráficos presentes na prova. Virando aqui a folha, questão 44. Questão 44 também é uma questão de geografia do Brasil, uma questão muito interessante porque ela retrata ou ela comenta o início dos campeonatos de futebol aqui no estado de São Paulo. É apresentado um texto, tá? E é citada a expressão futebol de várzea. E eles perguntam por que dessa utilização. Então, é dado a informação que a várzea é uma forma geomorfológica associada às margens dos rios, junto aos rios, né? E caracterizada por uma topografia plana.
e você teria que buscar uma alternativa para completar essa informação. Facilmente chegaríamos na alternativa A, né, que destaca a existência de inundações periódicas anuais, tá, quando ocorre a deposição de sedimentos finos. Tá? E é importante lembrar também que essa várzea ela está posicionada entre o rio e o terraço, ok? Então uma questão muito interessante, bem criativa e simples. 44A. 45. Tá? Acho que até voltando à questão 44, é uma parte interessante, misturando alguns assuntos, né, professor Alex? Sim. Tá pegando a parte de futebol, um pouco de história e pegando um dado bem geográfico aí, que são algumas características ligadas ao relevo dessa parte próxima aos rios do Brasil, principalmente São Paulo, que é a questão, né? A questão eu acho bem interessante. Legal. Bom, continuando então, questão 45, sobre uma área ali, praticamente ali na curvinha do Rio São Francisco, bem na divisa entre os estados da Bahia e Pernambuco, e perguntando basicamente o quê? Tá? Sobre alguns processos econômicos dessa área aí, dessa sub-região do São Francisco, ou também chamado de Médio Vale do São Francisco. Ou seja, temos essa região de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, alguns grandes projetos de agricultura irrigada, tá? Aproveitando o clima muito quente da região e com esse programa de irrigação, quebrando um problema da dificuldade hídrica regional e, a partir daí, a grande produção de produtos tropicais, principalmente frutas, da qual pode aparecer aí como fruticultura do São Francisco. Tá? Aí, analisando as questões, a gente tem a alternativa A. Naquela área, temos alguns terrenos férteis, tá? Hoje com uma grande produção de frutas, mercado interno e mercado externo, acho que principalmente manga, melão e uma grande atividade vitivinicultora, produção de uvas para vinhos e também para a mesa. Tá? E a partir dos projetos de irrigação, quebrando o grande problema da agricultura regional, que é a irregularidade hídrica, que daria então a questão 45, a alternativa A. Bem, a questão 46 é a única questão de geografia geral da nossa prova. Foi apresentada uma tabela, tá, com 4 cidades e a latitude dessas cidades. Depois foi apresentado um gráfico com a temperatura média mensal, onde você deveria fazer uma análise da amplitude térmica, e um mapa referente às 4 cidades. A cidade de Manaus, a cidade de Assuã, a cidade de Hamburgo e a cidade de Yakutsk, ok? Na Rússia. Bem, e fazendo uma análise da amplitude térmica, percebemos que na cidade de Yakutsk a amplitude é muito maior, mesmo estando praticamente numa latitude semelhante à cidade de Hamburgo. Tá? Bem, dessa maneira, chegamos à conclusão que os efeitos que fazem com que a amplitude seja maior na cidade russa é justamente a continentalidade. Já em Hamburgo, a maritimidade é responsável por uma pequena amplitude térmica, ok? Uma questão relativamente simples, onde bastava o aluno interpretar as informações. É uma questão simples e um assunto clássico em geografia física, condições climáticas no mundo. Só ressaltando, é a nossa única questão da prova, né, de geografia geral aí na prova da Unicamp, ok? Bom, virando e finalizando a prova de hoje à tarde aí da Unicamp, tínhamos um texto pequeno, que o mesmo texto, com 2 linhas ali, ele valia tanto para a questão 47 quanto para a questão 48, ou seja, as 2 últimas questões de geografia da prova. De novo, 2 questões envolvendo geografia do Brasil. Bom, o texto falava basicamente sobre o quê? Sobre o processo, importância, expansão da soja em território brasileiro. Tá? Aqui no caso, a questão 47, ele fala o quê? Um pouquinho sobre alguns fatores que favoreceram, tá, a expansão de soja nesse país. Tá? Então a gente dá para falar que inúmeros fatores da expansão de soja aqui no Brasil, por exemplo. Tá? A gente poderia falar o quê? Tá, ela chega no comecinho aí do século XX, na região sul, ainda bem no comecinho aí para fazer, compor um pouco de ração animal, por exemplo, começa a crescer a demanda mundial e a partir daí temos uma explosão da produção de soja no Brasil em direção ao centro-oeste, favorecendo principalmente, como fala na questão 47, na alternativa C, o quê? Alguns incentivos fiscais, tá? A facilidade da mecanização da agricultura, tornando hoje a região centro-oeste, principalmente o Mato Grosso, uma das maiores áreas agrícolas do planeta, principalmente ligada à soja.
tá? Aí aqueles fatores que estão na alternativa C, sobre soja, então, sobre expansão da soja no Brasil. E agora, finalizando a prova. E a questão 48, ela é complementar, né? Como o professor Mário disse, é um texto para duas questões. Então, na questão 48, era direta, eles apenas colocam, assinale a alternativa correta, tá? E chegaríamos na alternativa B, que destaca que apesar da grande expansão da soja no Centro-Oeste, tá? Os custos da produção são elevados, né, na região devido à distância em relação aos portos, aos centros consumidores, ok? Daí por eliminação você chegaria, né, até nessa alternativa aí na letra B, ok? Bem, essa foi a prova, espero que vocês tenham tido sucesso, tá? Meu abraço aqui para vocês. Tchau, tchau, boa noite.